Bom dia! Bom, enquanto vocês chegam, eu quero primeiro avisar que nessa live eu vou ser mais uma live de introdução a Don Quixote. Então, para quem nunca leu Don Quixote na vida, você vai aprender um pouquinho sobre, e eu acho um pouquinho impossível você sair dessa live sem ter uma mínima vontade de ler Don Quixote. Mas enquanto vocês chegam, eu vou mostrar um pouco mais a minha edição, que eu falo muito pouco aqui dela. Um dia eu tenho que tirar só pra falar dela. Mas é a minha edição da Nova Fronteira. Eu já mostrei bastante aqui. Mas eu falo um pouco dela, né? Vocês têm curiosidade de saber sobre as edições de Don Quixote. Eles dizem, já vi falar, que a da Nova Fronteira foi a primeira que trouxe Don Quixote para o Brasil. E a que, assim, não é mais difícil, mas ela às vezes dificulta um pouco mais e traz a dificuldade real, que é de ler Don Quixote para a fronteira. Vocês chegando aqui, Letícia, Amanda, minha mãe. Mas bom, já vou começar com vocês para me assistir. Eu vou deixar a caixinha de perguntas aqui liberada, vocês escrevam aqui para eu não me perder na narrativa e eu vou respondendo com o tempo. Mas, bom, eu quero me desculpar, vocês falem se eu estiver falando muito rápido, eu tenho essa mania que eu tenho que melhorar, mas se eu estiver falando muito embolado, estiver difícil de entender, vocês podem falar que eu vou tentar melhorar. Mas acho que é isso, já podemos começar a falar propriamente dito do assunto, que seria uma introdução a Don Quixote, como eu já disse, e eu até coloquei aqui do título, que essa vai ser uma conversa bem aberta, bem dinâmica, mas vai ser mais uma introdução a Don Quixote. E eu trouxe uma água aqui, não é palhaçada não, é porque pra eu acalmar mais e falar mais devagar. Mas bom, vamos lá. O Don Quixote de La Mancha, o livro foi escrito assim, com esse título. Ele é originário da Espanha, como muita gente já deve saber, como já é comum, de comum conhecimento. A primeira parte foi escrita em 1605 e a segunda parte escrita em 1615. Pelo Miguel de Cervantes, o idioma original é o espanhol. Enfim, coisas básicas, mas que são muito importantes para a gente entender o contexto total de Don Quixote. Mas afinal, quem é Don Quixote? Don Quixote é um homem espanhol de meia idade, ou seja, Don Quixote tem 50 anos, por volta de 50 anos. Agora, imaginem um homem de 50 anos, meu pai tem 50 anos, que basicamente lê livros de cavalaria nas suas férias, que ele tem muitas, que ele vivia, enfim. Nas férias deles, ele ficava o dia inteiro lendo os romances de cavalaria, que foi o que fez ele ficar doido de fato. Mas ele vivia um lugar bem pequenininho, uma localidade de Castelo, chamada Mancha. Tanto é que é muito importante a gente saber que todos os lugares citados em Don Quixote existem na Espanha. Imagina a loucura que é Don Quixote sendo um espanhol. Por exemplo, eu moro em Minas Gerais. Agora imagina ir citando todos os lugares que tem aqui em Minas Gerais e contar uma história só com isso. É o que você sente lendo Don Quixote, porque todos os lugares lá existem. Mas voltando lá na Mancha, é muito pequenininha lá, a cidade é como se fosse uma vila, que fica, igual eu falei, em Castela. Por isso que a gente, no livro próprio fala, mas algumas vezes também, a gente escuta falar sobre os castelhanos. O que são os castelhanos? São as pessoas originárias de Castelo, do reino de Castelo, porque até então a Espanha não era um país, eram vários reinos subdivididos, o de Leão, o de Castelo, os mais importantes, né? Enfim, foi isso o que eu quis dizer, que a Mancha, por isso que chama Don Quixote de la Mancha. Tem gente, às vezes, existem tradutores que traduzem Don Quixote da Mancha, mas particularmente eu prefiro o título Don Quixote de La Mancha, fica mais original, fica mais espanhol. A Amanda falou aqui pra mostrar em posts depois os lugares que Miguel de Cervantes cita no livro. Com certeza, já estava planejando fazer isso e eu vou fazer.
Mas, bom, o Don Quixote fica na Mancha, igual eu falei, na Espanha, em Castela, enfim. É uma localidade pequena, ele não era, por exemplo, de Madrid, a capital da Espanha. Bom, eu não sou da opinião que Don Quixote é louco, ele sim enlouqueceu por causa dos romances de cavalaria, mas a minha opinião é que o Don Quixote é um pleno sensato e eu vou falar isso mais pro final dessa live. Primeiro eu quero apresentar aqui pra quem nunca ouviu falar em Don Quixote na vida, pra quem nem sabe quem que esse homem é. Mas com quem que ele vivia? Don Quixote não vivia sozinho, ele vivia com uma sobrinha dele e com uma ama. Essa ama, eu não sei bem definir o que, que seria a ama na casa dele, mas eu imagino, e pelo que tem na história, seria tipo, como um tipo de empregada que vivia com ele. E essas são as que mais sofrem com as loucuras que ele faz, porque, por exemplo, no capítulo 6, que é quando o padre Pero Perez e o barbeiro Nicolau vão fazer uma limpa na biblioteca do Don Quixote, porque perceberam que deixaram isso, os livros deixaram ele doido. Elas vão e queima tudo, é pra queimar, tirar, tacar lá da janela. Elas que, assim, ajudam o tempo inteiro a resgatar o Don Quixote das loucuras dele, mas não consegue porque o Don Quixote tá doido de fato. E ele vive, então, com essa ama e com a sobrinha dele. Mas, igual eu já falei, Don Quixote é um homem de meia idade, tem 50 anos por volta. A aparência dele é muito engraçado porque ele é muitas vezes tomado como feio. Ele é um alto, tanto é que você vê nas ilustrações do Gustave Doré, que eu acho que é o melhor ilustrador de Don Quixote que já teve. Ele ilustra bem ele assim, um homem alto, bem magrelo, com aparência de cara amarelada. No livro fala assim, ele tem uma aparência de doente. Mas tanto é que eu não tomo ele como feio, mas várias vezes durante o livro a gente pode ver que as pessoas tomam ele por um doido. Tanto é que ele não, igual eu falei, era um homem já de meia idade, só que não era casado, não tinha ninguém. E a aparência dele é muito engraçada porque já no capítulo 19 do primeiro livro, ele se autonomeou Don Quixote de La Mancha, o cavaleiro. Ele tomou esse nome como o cavaleiro dele, de cavaleiro. Porque tanto é que é muito importante voltar um pouquinho aqui no nome dele. Todo cavaleiro, ele se inspirava muito no Amadis de Gaula, que é um livro assim que ele cita muito durante a história. O Amadis de Gaula tomou o cavalo. Ele. Perdão, gente. Mas todo cavaleiro tinha localidade no nome. Por isso ele quis anotar o nome Don Quixote de La Mancha, que era o lugar que ele ficava. Mas voltando à aparência, o próprio Sancho, que vou falar mais pra frente dele também, no capítulo 19 do primeiro livro, ele vai e muda o nome do Don Quixote para o Cavaleiro da Triste Figura, porque aconteceu a ocasião de eles estarem com pessoas que estavam levando tochas e o Sancho conseguiu ver o rosto dele sobre a vela da tocha, então ele ficou bem iluminado o rosto dele. E o Sancho exclamou: Don Quixote, meu amo, o senhor tem a aparência mais feia que eu já vi na minha vida. Don Quixote, você é feio. Então consideramos que ele não tem uma aparência muito boa e tem uma aparência de doente, enfim, ele é bem acabadinho, o Don Quixote. Tanto é que ele fica bastante doente. O segundo livro começa com ele doente. Então ele tem realmente essa aparência, assim, não é boa de olhar, não. O que ele fazia, igual eu falei, tinha muitas férias. Ele não lia só livros de cavalaria, ele lia também mais livros de pastoreio. Tanto é que quando eles vão queimar, um dia eu acho que eu tenho que explicar mais nesse capítulo, quando eles queimam a biblioteca do Don Quixote, o que o padre e o barbeiro fazem, pegam os livros todos que achavam que tá fazendo ele doido e vai e queima. É isso que acontece. Mas Don Quixote não lia só livros de cavalaria, ele também lia livros de pastoreio, que é um gênero literário que estava bem comum na época, estava famoso, estava crescendo, mas igual os romances de cavalaria estavam decaindo. E no final da vida, tanto é que a sobrinha dele, que eu falei, fala pra não queimar só os livros de cavalaria dele, fala pra queimar também os de pastoreio, porque senão ele ia desistir de ser cavaleiro e virar um pastor de ovelha e começar. E foi o que de fato aconteceu no final do livro 2. Quando ele recobrou os juízos, ele quis virar pastor de ovelhas, mas enfim, isso é o assunto para outro patamar. Mas o que ele queria, como todo mundo sabe, ele se enxergava como um cavaleiro. Para ele era um cavaleiro andante, só que
Ele não tinha nada de cavaleiro, não tinha nada. As armaduras dele, ele pegou, eram dos bisavós dele. Ele não tinha um escudeiro, tanto é que na primeira saída dele, ele sai sem ter escudeiro, ele sai sozinho. E foi de fato no. A Amanda falando que eles não deixavam o Don Quixote seguir a vocação dele. Todo mundo quis impedir, enfim, só ele era o próprio guiador dele. A vocação dele ele que definia. É, mas o que eu tava falando? Ah, do que ele queria e do que ele tinha. Don Quixote queria ser um cavaleiro, mas não tinha nada de cavaleiro, né? Falei, as armaduras dele eram só as dos bisavós dele, tanto ele não tinha nada de cavaleiro, tinha só a vontade. Não tinha escudeiro, a primeira partida que ele fez saiu sem escudeiro, e ele começou a se preocupar de fato com o escudeiro. Ele sabia que todo cavaleiro tinha. Mas aí ele chegou numa venda que é muito interessante. Toda venda que o Don Quixote. Venda seria, no caso, tipo um hotel de hoje, onde eles ficam pra dormir, comer e vai embora. Mas. E paga, óbvio. Isso é muito engraçado, porque o Don Quixote, assim. Todo cavaleiro andante tinha todos os direitos em todos os lugares que eles iam. Então, quando os vendeiros, né, o dono das vendas, vão pedir pra ele pagar, o Don Quixote sai sem pagar. Ele não quer pagar. E quem paga por isso é o Sancho, porque ele apanha, enfim, um monte de coisa. Mas aí ele sai, a primeira vez que ele sai da casa dele, da Mancha, sai sem escudeiro, sem dinheiro, sem nada, só com a armadura e o cavalo. Muito interessante, vou explicar do cavalo depois. E só que chegou na venda lá, todo mundo já percebendo que ele era doido, mas falou: Ué, você é um cavaleiro, você tem que ter dinheiro, levar provisões, você não sabe o que vai acontecer durante a viagem, você tem que ter escudeiro, você não tem escudeiro. Aí ele começa a pensar, volta pra casa e chama o vizinho dele, o vizinho dele pra ser escudeiro. E o Sancho Panza, né? Ele não entende nada de ser escudeiro, não entende nada. Só que o Don Quixote consegue atrair o Sancho para ser escudeiro dele é prometendo uma ilha, que todo cavaleiro prometia pro seu escudeiro uma ilha. E a gente vai ver que no livro 2 o Don Quixote nem sabia o que era uma ilha. O Don Quixote não, o Sancho nem sabia o que era uma ilha. Gente do céu, perdão, o Sancho não sabia o que era uma ilha. Porque ele vai governar e eles dão uma localidade para ele governar. Só que falam pra ele que é uma ilha e só passa de uma vila. Mas ele conseguiu atrair o Sancho para ser o seu escudeiro, prometendo uma ilha para ele, igual eu falei tanto aqui. E faltava uma donzela. Todo cavaleiro tinha uma, igual eu já citei aqui explicando romance de cavalaria. Quase nunca as damas casavam com os cavaleiros. Eles só se inspiravam nelas, devotavam toda a ação a elas. Tanto é que antes de qualquer batalha, qualquer coisa que ele pensa que vai fazer, ele fala: Ó, minha Dulcineia, te dedico a essa batalha, tá. É uma apaixonite com a donzela, mas ele precisava de uma. E quem gostava dele? Ninguém. Nenhuma mulher se atraía por ele. E ele vai e pega uma mulher que ele tinha visto, uma jovem menina. Era comum naquela época meninas da minha idade, assim, 15, 16, enfim, essa idade assim, se casarem novas. E ele vai e pega uma menina justamente dessa idade, uma vizinha que uma vez ele tinha visto e se apaixonado por ela, se encantado por ela, e faz ela sua dama. Só que o nome dela não batia com o que ele queria. Então ele foi e criou um nome pra ela, Dulcinea del Toboso, porque essa moça era de Toboso, era uma vizinhança perto da Mancha. Mas aí, por que Dulcinea del Toboso? Del Toboso, acabei de explicar, né? Dulcinea do Toboso, porque ela era de Toboso. Mas Dulcinea, esse não era o nome dela. Dulcinea, no espanhol, pra quem sabe espanhol, dulce significa doce. E Eia seria, tipo assim, um sufixo a mais pra completar um nome. Mas pra gente, doce é 12, o número 12. No espanhol, doce é o número 12. Não, perdão, falei errado. Doce pra gente é a comida. Doce pra eles é o número. E no espanhol, dulce, que é o doce na comida deles. Por isso, ele queria um nome doce, como nasce com o dele. Então ficou Don Quixote de La Mancha para Dulcinea del Toboso. Bem legal, né? Mas ele foi e criou um nome pra ela. E o nome, faltou então o cavalo. Vamos para o cavalo, Rocinante. Já vi pinturas que retratam ele
marrom, mas a gente crê que ele seja branco, o cavalo do Don Quixote. Também ele passou 8 dias pensando no nome que ele ia dar pro cavalo dele. E era um cavalo velho, né? Era um cavalo assim magro, um cavalinho ali de resto que ele tinha, que pegou e achou assim que ia ser o cavalo do grande cavaleiro Don Quixote de La Mancha, que também precisava de um nome legal. Então ele passou 8 dias pensando no qual seria o nome do cavalo dele. E ele foi e pensou em Rocin. Rocin seria um cavalo velho, assim, um cavalo mais acabadinho. E ante, ele juntou Rocinante e antes seria antes mesmo. Ele era um rocinho antes. Antes ele era um rocinho. Mas depois que eu virei um cavaleiro grande, um grande cavaleiro, ele vai ser o mais bonito cavalo de todos. Então ele era o rocinho antes, mas depois vai ser um grande cavalo. Então, Rocinante. Esse é a origem do nome do cavalo dele. Mas até a linguagem dele mudou, o Don Quixote, porque é comum, né? Depois que a gente começa a ler, a ficar enturmado com outros assuntos, nossa linguagem muda. Justamente o do Don Quixote mudou também, e ninguém entendia o que ele falava. Tanto é que ele chega nas vendas, assim, falando toda aquela linguagem de Idade Média, de cavaleiro. Muito importante explicar também, o Don Quixote, ele não tá errado. O Don Quixote era medieval, só que ele tava no Renascimento, por isso que ele é tomado como louco. Mas ele chega nas vendas falando toda aquela linguagem apropriada de cavaleiro andante e ninguém entende. Mas enfim, tudo nele mudou. Conseguiu a armadura, tinha um cavalo, agora ele arrumou, enfim, um escudeiro e arrumou uma dama. Tudo certo, é só sair pelo mundo buscando aventuras. Mas vamos falar agora um pouco do Sancho. Quem que é o Sancho, que não entende nada de ser escudeiro, só queria a ilha. Ele era, igual eu já citei, era um lavrador. Ele era um vizinho do Don Quixote, mas ele era um lavrador. E Don Quixote, perdão, gente, eu tô confundindo o Don Quixote com o Sancho. Mas o Sancho, ele era um pobre, enfim, era um das pessoas que moravam na vila do Don Quixote. Ele era pai de família. Ele não tinha um, dois, três filhos. Ele tinha vários filhos, nos 5 no mínimo. Ele tinha filhos, tanto é que é muito interessante que na segunda parte do Don Quixote, no segundo livro, né? Mas o livro tá errado, porque o Miguel de Cervantes dividiu o primeiro livro, a primeira parte de Don Quixote, em mais de um livro. Tem livro 3, livro 1, livro 2. Mas na segunda parte de Don Quixote, que o Sancho é convidado a governar uma ilha, a filha dele vai virar duquesa, né? Duquesa. E a filha dele chama Sanchinha. É muito engraçado, né? Muito engraçado o jeito que eles nomeavam os filhos nessas épocas antigas. E na primeira parte, cita que a esposa dele tem um nome, mas me marcou mais a segunda, que ela se chama Teresa Pança. Pança não é um sobrenome de fato deles, mas como ele era tomado como gordinho, tanto é que eu fico indignada quando eu vejo essas representações de Don Quixote com o Sancho magro, não tem nada a ver. Ele é um gordinho, baixinho. Toda essa figura tradicional de Don Quixote que é a correta, né? Que o Sancho é gordinho, baixinho e ignorante. Mas que tem muito bom coração, o Sancho, tanto é que ele não é doido igual o Don Quixote. Ele não sabe como é ser escudeiro, tanto é que várias vezes ele se queixa com o Don Quixote. A gente não tá fazendo nada, a gente tá só andando por aí, ele é o que mais apanha, o Sancho é o que mais sofre com essas doiduras do Don Quixote, essas doideiras do Don Quixote. Só que o Don Quixote, não, calma, Sancho, você vai ganhar a ilha, vai ficar tudo bem, você vai ser um grande escudeiro, se honre, se acalme, você vai ser grande, só tenha calma. E o Sancho só quer a ilha. Mas o Sancho, né, como todo escudeiro, ele tinha também que ter um animal para se locomover, e o que ele tem é um burrico, né, tanto é que ele não tem nem nome, o burro dele chama Russo. Mas russo seria a cor do jumento dele, que é tipo um branco misturado com pardo, entendeu? É uma mistura de cores. Russo não é o nome dele. Ele pegou a cor e deu o nome pro burrico dele. Uma pessoa que falou que tá travando e acha que é a internet. Pessoal, falem se vocês estão me escutando e tudo mais. Eu esqueci de falar isso quando começou. Mas se o áudio estiver bom, se estiver faltando alguma coisa, vocês falam, viu? E eu acho que talvez seja a sua internet, porque aqui tá tudo bem e ninguém falou nada até agora. Deve ser a sua só.
Dá uma pausinha, né? Falei demais um pouco. Relaxar, deixar vocês adqui- é, adquirirem, absorverem as informações. Pessoal, vocês estão gostando? Essa live aqui não é de assistir, não. Essa live aqui é de participar. Por favor, falem aí. Acho que muita gente aqui não deu Don Quixote, por isso justamente que eu tô fazendo essa live de introdução. Tá todo mundo aqui falando que tá normal. Então tá tudo bem. Vamos continuar. Bom, parei no Sancho, né? E vamos para as crenças de Don Quixote. Don Quixote é tipicamente nossa, um homem, um fidalgo. Inclusive esqueci de falar aqui o que é fidalgo. Vou já falar. Mas a Amanda tá falando que a caixinha de pergunta, gente, a caixinha de pergunta fica aqui embaixo, nessa barrinha aqui. Aqui embaixo aqui, tá aqui, ó. Tá a bolinha aqui de fazer pergunta. É só vocês escreverem aqui que depois eu vejo. Inclusive, não tem nenhuma aqui ainda. Mas é só vocês escreverem aí, que parece. Mas, voltando nas crenças de Don Quixote, quem é Don Quixote? Um fidalgo. O que era um fidalgo? Era um nobre empobrecido. Tanto é que esse título de Don Quixote, o engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha, tem discussão ainda porque, durante o tempo, a definição de fidalgo mudou. No século XVII, se não me engano, já era um cara rico, um homem rico. Agora, na época de Don Quixote, não. O fidalgo era um nobre empobrecido. Então, Don Quixote não tinha nada. Era um pobre e católico, como eu disse, profundamente católico. Muito engraçado e muito mais divertido para quem é católico ler Don Quixote, que vocês percebem várias referências super, super interessantes durante. Até que eu vou citar algumas passagens, alguns capítulos, tem algumas passagens que tem algumas expressões para vocês verem. Mas Don Quixote é um puro católico. Ó, já deixaram a caixinha de pergunta aqui. E é muito interessante que na época de Miguel de Cervantes ele conviveu com muitas pessoas, muitos santos, era contemporâneo de muitos santos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, Miguel de Cervantes conviveu com ela. São João da Cruz, São Francisco Xavier, enfim, é um contexto de santidade muito lindo. O Papa, Santo Papa Pio V, que criou a missa tridentina, Don Quixote, pra você ver, participava da missa tridentina. Brincadeira. Mas durante o livro, é muito interessante ver com as referências católicas. Tanto é que o Don Quixote afirma sempre a honra dele de cristão católico, sempre defende isso, bate o pé, e pra ele isso é muito importante. Naquela época, a nossa primeira geração pagã que existe tanto assim, que não tem religião, que não tem nada, Don Quixote era um. Tanto é que os romances de cavalaria envolvem um contexto católico. Os romances de cavalaria falavam de cruzadas, falavam dos contextos, falavam das bravuras dos cavaleiros e destaca principalmente a religião católica, que estava tão alta, felizmente, na Europa naquela época. Tanto é que até uma amiga minha falou que a Excalibur do Rei Arthur é de uma história de um santo. Mas aí, falando propriamente do Don Quixote, muito engraçado que teve uma vez que o Sancho falou, o Don Quixote falou uma coisa pra ele, tipo assim, escudeiro, tem que ser calado, tem que respeitar seu amo, tem que ser assim. Aí o Sancho foi e falou, vou guardar esse preceito como guardo o dia de domingo. É muito lindo como que aparece o catolicismo no Don Quixote, o quanto é guardado, quanto que isso é preservado durante o livro e durante a história pelo Miguel de Cervantes. Apesar dos conhecimentos renascentistas que já estavam tendo na época, como o Don Quixote até fala durante o livro em deuses, como é que eu falo? Deuses clássicos da Grécia, fazendo referências, como assim, o sol já nascia com, por exemplo, Zeus, enfim, faz uma analogia de Grécia Antiga, enfim, tá na época do renascentismo, isso é comum, mas nunca deixa de perder o catolicismo, propriamente dito, durante a história e durante o livro, enfim, tudo envolvido. O Don Quixote, como eu disse, e eu vou voltar aqui e repetir para aprofundar mais nisso,
Ele não é doido, ele é, ele é um louco puramente, plenamente dominado dos seus sentidos, do que ele fala. Ele tem excesso de razão, na verdade, é nisso que eu acredito. Mas Don Quixote tinha um pensamento medieval, tanto é que os romances de cavalaria, como eu disse aqui, repito, os romances de cavalaria são medievais. E na Idade Média era comum, principalmente para mim, para eu que estou estudando agora cavalaria andante, o gênero literário de romance de cavalaria era comum naquela época, a Idade Média, as pessoas misturarem a realidade com o imaginário. A magia fazia parte era comum durante o cotidiano das pessoas medievais, isso era completamente normal. E o Don Quixote, acontece que ele vive nesse contexto, mas só na cabeça dele, ao redor dele. Estamos na Idade Moderna, já estamos evoluindo não, evoluindo é muito uma palavra que não se aplica à Idade Média, porque a Idade Média foi maravilhosa, mas estamos em outro contexto, e o Don Quixote na cabeça dele está em outro. Ele tinha um pensamento propriamente medieval, e se ele vivesse na Idade Média, as pessoas seriam completamente adequadas e, como é que eu falo? Contextualizadas com o pensamento dele, com o que ele falava. Mas ele estava no Renascimento, no surgimento, tanto é que na época do Don Quixote revolucionou muito a história por causa disso, desse contexto. Mas o que vocês falando que eu falo muito bem. Fonte de conteúdo incrível, Don Quixote, obrigada, gente, obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho. Mas, como eu disse aqui, o Don Quixote não lia só livro de cavalaria, lia livro de pastoreio também. E no final da vida dele ele quis virar pastor, só que o final dele, profundamente católico, ele recebe os últimos sacramentos. Enfim. E o Don Quixote, como disse, é um louco plenamente dominado de si mesmo, ele tem excesso de razão. Agora, enquanto vocês comentam aqui, se tiver alguma coisa que vocês querem que eu fale, mais alguma coisa assim para complementar que vocês querem que eu comente, pode falar aqui e eu vou respondendo as perguntas que deixaram aqui pra mim. Qual a melhor frase de Don Quixote na sua opinião? Muito bem lembrado, eu queria muito ter falado disso e esqueci. Muito obrigada, Amanda que me lembrou aqui. A melhor frase, nossa, ele tem muitas frases boas, mas aquelas a que eu mais gosto, as duas que eu mais gosto e que eu tenho pleno conhecimento são aquela: meus arreios são as armas, meu descanso o pelejar. Ou seja, o que é arreio? Arreio são o que você coloca no cavalo, sela, espora, tudo que você arma o cavalo para poder andar nele são os arreios. Então, o que fica no cavalo é que são as armas dele. E meu descanso pelejar. Ele não descansa, ele só luta. E isso é o que descansa ele. Eu gosto muito dessa frase. Meus arreios são as armas, meu descanso pelejar. E também uma que eu vivo repetindo e gosto muito é: mudar o mundo, amigo Sancho, não é loucura, nem utopia, senão justiça. E eu acho isso muito lindo, principalmente no espanhol, pra vocês verem como é que soa no espanhol original, como é de verdade. Cambiar el mundo, amigo Sancho, não é loucura, nem utopia, senão justiça. Espanhol é muito lindo e essas são, pra mim, as duas frases que eu mais amo nele. Mas, sim, sou apaixonada com essas duas frases. Mas Don Quixote fala muita coisa incrível durante o livro que seria impossível falar todas aqui e de lembrar também. Como eu acho que seria uma versão... eu posso clicar na pergunta, eu esqueci. Como você acha que seria uma versão de Don Quixote no século XXI? Gente, vocês acreditam? Tem a versão pra gente, só que é do século XX, do XXI, vou comentar a minha opinião. Mas existe o livro do Chesterton, A Volta de Don Quixote. É justamente isso, Don Quixote no século XX. Explica mais ou menos como seria ele, porque pra ele queria ser um cavaleiro. Hoje em dia seria outra coisa. É como no século XVIII, por exemplo. Seria um cara do faroeste querendo viver sem ter armas nenhuma. Enfim. Mas no século XXI, era como naquela época a grande coisa, principalmente saindo desse contexto da Idade Média, a grande coisa era ser cavaleiro nomeado e cavaleiro de primeira linha. No século XXI, o que está em alta, olha, sem tirando o contexto que eu digo progressista dessa época, que é muito... Hoje em dia seria ser TikToker, Don Quixote.
Mas, nossa, pergunta muito boa mesmo. A se pensar, eu não consigo responder ela agora. Um dia eu faço uma coisa só sobre isso, que essa pergunta é de fato muito interessante mesmo. E a pergunta mais difícil de ser respondida. O que mais te chamou atenção na história dele? Tudo. Igual eu já falei aqui, Don Quixote tem tudo que eu gosto, tem tudo que eu gosto. Eu amo a cultura espanhola, o contexto que é escrito, a catolicidade. Essa pergunta eu vou responder muitas vezes aqui, mas eu realmente gostei muito do jeito que a história foi narrada, do jeito que construiu, a comédia, é muito engraçado. Tanto é que, eu fui comentar e esqueci, mas eu vou ler aqui uma pergunta de uma pessoa que comentou aqui, importante, talvez, para todo mundo que tá aqui. Estou pensando, foi o Johnny que falou. Estou pensando em Don Quixote pela primeira vez, mas em espanhol. Bem difícil. Há muita diferença entre a leitura, forma de expressão do Cervantes relativa à obra, entre a versão original e a traduzida? Sim, obviamente, possui bastante, porque, como eu já citei aqui, clássicos, não lê no idioma original é como se fosse uma fofoca, você nunca vai saber como é real. A essência do livro está no idioma original. Mas olha, eu não recomendo que você leia diretamente espanhol, acho que é muito importante. Principalmente se você não sabe falar espanhol, talvez você saiba por ter vontade de ler já no próprio idioma. Mas tem pessoas que têm até medo e isso eu condeno, não é pra ter medo de ler Don Quixote, o próprio livro pela primeira vez, sem ser na versão original. Tem gente que quer primeiro ler versões, adaptações. Eu recomendo que você pegue já o livro direto para ler no português, que é o que eu faria e o que eu fiz, né? Obrigatoriamente é o que eu fiz, li em português primeiro, entendi as versões, tanto é que a tradução é um negócio um passe muito grande na tradução de Don Quixote, que até o começo muda. Quer ver? Vou ler até aqui pra vocês o começo, se eu conseguir achar. Mas aí começa assim. Em um lugar de La Mancha, cujo nome não quero recordar, vivia um nobre fidalgo, um começo mais ou menos assim, mas que até na tradução isso muda, a sonoridade com que você começa a ler muda. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, na minha opinião, um pouco leiga no assunto sobre traduções e como ler pela primeira vez, eu leria no português e depois eu passaria para o espanhol. E procure as traduções melhores que existem no português para você, de fato, pegar a essência do livro. E depois você passa para o espanhol. Você não vai se arrepender de ler espanhol, realmente vai ser uma experiência muito, muito boa. E eu quero ter essa experiência também. Mas eu falaria para você ler em português se eu pudesse. Deixa eu ver quais minhas perguntas que tem aqui. Depois eu não posso esquecer de falar das referências católicas. Primeira frase eu respondi. Agora eu quero falar pra vocês de umas referências católicas que eu acho super legais, inclusive no começo do livro, mas aqui o de Manuel falou: La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no se debe parecer hermoso. Do pouco espanhol que eu sei, eu vou traduzir. A honra e as virtudes são adornos da alma, sem as quais o corpo ainda, mesmo que seja, não deve deixar de parecer feio, não deve de parecer bonito, perdão, gente. O Johnny falou que a live tá muito boa. Muito obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Vou procurar trazer mais aqui. Mas é que eu tava falando das referências católicas. No capítulo 4, se não me engano, quando o Don Quixote ainda tá sozinho, tem o Sancho, ele ouve uns gritos uns gritos de alguém gritando, parecia que alguém tava apanhando, um menino. E ele vai, nossa, tenho que ajudar, deixa eu fazer alguma coisa. Toda vez que ele vê alguém passando na estrada, acho que é alguma aventura. E ele escutando esses gritos, chegando lá, viu que era um menino, mais ou menos de 15 anos, chamado André, se eu não me engano, tava apanhando o seu senhor. Ele era um servo, como se fosse um empregado, assim, de hoje em dia. Mas aí, por que o senhor tava batendo nele? Porque ele deixou algumas ovelhas fugir, se eu não me engano mesmo. Mas acho que era isso. Se não me falha a memória. E o Don Quixote quis ordenar, pela ordem da cavalaria andante, que ele parasse de bater no servo dele. E era pra ele pagar
tudo que ele tinha feito com o menino, que era um menino, né, de 15 anos, igual eu falei, apanhando. E aí ele foi e falou que era pra pagar o dobro, na verdade. Era pra pagar o dobro do salário dele, que ele quis resolver o problema. Aí o senhor foi e prometeu, nossa, sim, vou pagar para você, vou pagar o dobro do que eu fiz. Mas chegando lá, o Don Quixote saiu. Ele saiu do lugar, foi só ele saiu, o senhor foi bater o dobro do que ele tinha batido no menino. Falando que se eu te bater mais, eu vou ter que te pagar mais. E o menino foi e falou que ele ia apanhar igual um São Barnabé. O que aconteceu com São Barnabé? Se você não sabe quem é São Barnabé, você não entende. São Barnabé foi um apóstolo de Jesus Cristo, que ele morreu todo... Arrancaram a pele dele, morreu todo... tiraram toda a pele dele. E o menino falou que ia apanhar igual um São Barnabé, se o Don Quixote saísse de lá. E foi justamente o que aconteceu, ele apanhou bastante. Não chegou a matar o menino, mas ele foi bastante igual um São Barnabé da vida. Enfim, uns negócios, umas coisas muito legais que acontecem. E falando mais da loucura do Don Quixote, ele consegue ter uma imaginação tão fértil, com tanta idade, porque geralmente nessa idade aí, meia idade, 50 anos, nossa mente já tá ficando mais coisadinha, a memória já tá falhando, mas Don Quixote não, ele não é assim. Tanto é que chega num episódio que ele... É o 18, é o episódio 18 que ele vê um rebanho enorme de ovelha vindo na direção dele. E ele acha que são reis, são povos, são pessoas vindo dessa região, pessoas vindo da outra. É aquele rei, vem um imperador, e ele vai lutar com eles porque eles estão levando alguma donzela, alguma coisa assim, alguma coisa parecida no meio deles. E nesse episódio ele acaba perdendo 4 dentes, porque os donos do rebanho, os pastores, quebram os dentes dele, tacando pedra. E é muito engraçado o jeito que o Don Quixote... Enfim, e o mais engraçado é que o Don Quixote, tudo que não acontece do jeito que ele quer, ele culpa que é magia. Tanto é que tem uma vez, ele chega numa venda e no final, quando o cobrador vai pedir pra ele pagar, né? Tem que pagar, você ficou aqui, vai ter que pagar. Ele vai e fala, não, mas os cavaleiros andantes não pagam a venda, eles recebem a localidade com honra. É uma honra receber um cavaleiro andante. Mas aí não, tem que pagar. E ele fala, isso que é uma venda, não é um castelo? Eu falei, toda venda que ele vai, ele pensa que é um castelo. Aí ele, não, é uma venda. E ele fica assim, impressionado. Ele acha que é a magia que transformou o castelo numa venda. E quando é uma donzela, ele vê uma velha, uma senhora, e ele pensa que é uma donzela, alguém fala de fato, não, é só uma senhora. Não, é a magia que transformou aquela senhora linda aquela donzela linda em uma senhora. Mas a Amanda perguntou se consegue nos dizer o temperamento do Don Quixote. Nossa, difícil. Muito difícil. Eu chutaria, eu proporia que ele fosse talvez um melancólico. Quem não entende temperamentos, eu recomendo que vocês pesquisem sobre. Isso é de psicologia, temperamentos, mas melancólico por viver propriamente no mundo dele, ou colérico por ele ser bastante decidido nas próprias decisões e exatamente ninguém consegue mudar os planos dele. Se vocês quiserem fazer mais perguntas aqui, pode ficar disponível, porque eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, igual eu falei. Se vocês quiserem falando coisas pra eu comentar mais, podem dizer, eu vou comentar de bom grado. Todas as perguntas aqui. A Amanda pediu pra eu explicar o título de fidalgo dele. Eu humildemente reconheço que eu não conheço muito sobre o assunto de fidalgos. Eu apenas sei que fidalgo era um nobre empobrecido na época de Don Quixote. Então, ele poderia ter sido rico uma vez, mas que ficou pobre. Mas o fidalgo, que eu sei, é isso. Era um nobre empobrecido na época de Cervantes. Tanto é que o Cervantes, se eu não me engano, era um fidalgo. O Cervantes, propriamente dito, igual eu falei, sempre foi um feliz durante a vida dele. Não teve felicidade de escrever o Don Quixote. Foi incrível o Don Cervantes. Mas ele quis justamente... O que é Don Quixote? É uma sátira aos romances de cavalaria. Porque, igual eu falei, nos romances de cavalaria tinha toda aquela fantasia, todas as donzelas, tanto é que tinha uma própria relevação do feminino perfeito. Isso no romantismo aconteceu de novo lá no século XIX. A Amanda Manduzi falou bom dia, minha cara senhora.
E teve essa romantização da mulher, mulher donzela, mulher linda. E isso tinha nos romances de cavalaria. Mas... E o Cervantes quis fazer uma sátira com isso, não é tanta fantasia assim. Ele quis fazer, assim, uma comédia com os romances de cavalaria com Don Quixote. E o povo amou isso, porque, igual eu já disse aqui, os romances de cavalaria faziam as pessoas chorar. Emocionava elas. E o romance de cavalaria que o Don Quixote vivia fez as pessoas rirem. E a Letícia perguntou esse nome dele, Quixote, o que significa ou não há significado? Sim, tem significado, porque, igual eu já falei aqui, já expliquei o nome dele, né? O nome real do Don Quixote, Alonso Quixano. Inclusive é bem comum, é muito comum lá na Espanha as pessoas chamarem esse nome. É tipo, é como se fosse um João daqui. É muito comum esse nome lá, Alonso e Pedro, esses são nomes bem comuns. Don Quixote é um homem completamente comum, mas que quis ser especial, se fez especial. Mas aí o sobrenome dele, temos a dúvida no primeiro livro, se o nome dele é Queixada, Quezada, Quixana. Mas ele quis fazer uma adaptação para o nome dele ficar mais de cavaleiro, propriamente dito, né? Ficar mais chique, vamos falar assim. Mas o nome Quixote não tem significado não. Ele só quis fazer uma coisa parecida com o nome dele, igual eu chamo Fernanda, como se eu quisesse que o nome de donzela fosse Ferdinanda. Uma adaptação do nome dele que ele quis fazer. Entenderam? Agora, da Dulcinea tem, a Dulcinea é doce. Quixote é tão estranho para nós. Pois é, o título, né, mas é por causa da época, enfim, da localidade. O Don Quixote, no original, é El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Era comum esse nome na época, tanto é que eu já vi uma coisa que naquela época o som do X e do J ainda estava se formando. Mas aí era comum esses nomes na época, tanto é que são nomes estranhos, né? São nomes de outras localidades, de outras épocas. É estranho pra gente, mas que eu particularmente acho bonito. Fala, gente, se não fica bonito, Don Quixote de La Mancha. O Johnny falou que começou a seguir pela iniciativa Condor. Eu tenho muito que agradecer a ele, muita gente me conheceu por causa dele. E já notou o tanto que gosta de literatura. E já notei o tanto que gosta de literatura russa. Eu me atraio muito pelos russos. E eu gosto da espanhola. Gostei muito da minha didática e da pessoa. Espero acompanhar frequentemente. Muito obrigada, pessoal. Temos algo comum. Eu me atraio muito pelos russos. Eu quero muito ler Dostoiévski. Enfim, introduzindo essa literatura russa também. Igual eu falei, eu gosto bastante da espanhola, esse contexto, essa época. É muito legal que na época de Miguel de Cervantes, a Espanha era a nação mais católica da face da terra. Era assim, o reinado de Isabel de Castela e Fernando de Aragão foi completamente maravilhoso para a Espanha. Marcaram eternamente a Espanha, prepararam completamente o caminho de Cervantes para escrever Don Quixote. Esse contexto, eu sou apaixonada com todas essas cores, a Espanha. Enfim, eu sou apaixonada. Eu gosto bastante. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, de querer me acompanhar, de estar gostando do conteúdo. Eu espero melhorar, inclusive quero que vocês falem pra mim o que eu posso melhorar, comentem aqui o que vocês querem mais que eu fale na live. Mas temos isso em comum, também gosto dos russos. Bom dia, também comecei a acompanhá-lo por iniciativa Condor. O canal dele é incrível, igual postei ontem nos stories, né, aquela música aquele hino a São Tiago de Compostela, eu amo aquele tipo de coisa, esses santos, nossa, me atrai muito. Tanto é que eu me aproximei bastante de Santa Teresa d'Ávila depois de começar essa página. Ela amava romance de cavalaria, como eu já disse aqui. Todo esse contexto, esses santos não que colonizaram, nossa, que coisa da cabeça, que catequizaram a Espanha, eu sou apaixonada com esse contexto. E a iniciativa Condor me ajudou muito no aprofundamento Império Espanhol. Nossa, é completamente incrível o canal dele. E a Letícia falou que ama o reinado, nossa, como não amar o amado de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Gosta de Dostoiévski? O Caio perguntou se eu gosto de Dostoiévski. Não, gente, eu nunca li ainda, não tive a oportunidade. Realmente parece um livro
parece ser um Don Quixote pra mim. Parece ser a dificuldade que eu acho que algumas pessoas aqui têm de pegar Don Quixote pra ler, acho que vai ser pra mim Dostoiévski. Eu penso assim, é uma realidade distante pra mim, mas eu sei que a gente não pode ter medo de nenhum livro. Inclusive, o que eu quero falar aqui, tem pessoa que fica pedindo dica pra mim, né, de como ler Don Quixote pela primeira vez. Gente, pegue e lê, não se eduque para os clássicos. Deixe que os clássicos te eduquem. A minha mãe, a Rosângela, né? Minha mãe perguntou se eu sei com quantos anos ele faleceu. O Don Quixote, boa pergunta. O Miguel de Cervantes, ele faleceu com 69, como eu já falei aqui, já fiz uma postagem sobre a morte dele. Mas o Don Quixote, nossa, ele ficou bastante tempo, ele ficava meses, ficasse aventura com o Sancho andando por aí. Era uma vida longa de cavalaria que ele teve. Mas eu sim proponho que ele deva ter morrido pelos seus 70 anos, pelos seus 65, por aí. Ele não ficou mais de 30 procurando aventura. O Johnny falou pra eu ler O Idiota, do Dostoiévski, que eu vou amar. E o Mitch, que deve ser um personagem, é o principal. Uma mistura de Cristo e Don Quixote. Pois é, eu soube disso. Dostoiévski se inspirou em Don Quixote. Muitas pessoas se inspiraram em Don Quixote. Gente, Don Quixote é um clássico, assim, dos clássicos. É o rei dos clássicos. Não, o rei dos clássicos eu não digo, mas Don Quixote assim, inspirou muita coisa, muitas histórias, muitos filmes. O próprio Dostoiévski se inspirou no Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes foi uma revolução para o mundo, na literatura. Nossa, que filosófico! A Amanda falou que acha que o Don Quixote morreu junto com Miguel de Cervantes. E pior que sim. Sim, pior que sim. Porque a última parte foi publicada em 1615, na segunda parte. Tô com ela aqui, essa aqui. A parte 2 de Don Quixote. Sim, Don Quixote nasceu e morreu com o Miguel de Cervantes. Porque, como eu já disse aqui, Don Quixote é como uma biografia de Miguel de Cervantes. Ele viveu muita coisa. Já foi preso, já sofreu. Enfim, sim. Com certeza. Essa afirmação aqui me deixou profundas marcas. Fernanda, Don Quixote faleceu sem constituir família? Sim. A única família de Don Quixote eram os arreios e os pelejares. E a sobrinha e a irmã que ele tinha, né? Que ele tinha. Mas não, ele nunca teve esposa, não gerou filhos. O Sancho, dizem que ele nunca mais conseguiu viver normal, como ele vivia antes do Don Quixote. Ele saiu por aí caçando aventuras de novo, procurando aventuras. Mas não, ele não conseguiu se casar, tanto é que... será que eu falo? Acho que isso é um pouco demais para agora. Mas a Dulcinea, como eu falei, foi criada pelo Don Quixote. Ela não é uma pessoa real. Então ele não conseguiu se casar com ela. Ele nunca teve filhos. Infelizmente, seriam cavaleiros muito bons. Gente, essa frase não é minha não, viu? Não se eduque para os clássicos, desde que os clássicos te educarem. Essa frase é famosa. Não se eduque para os clássicos, desde que os clássicos te eduquem. Mas, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Se eu não respondi alguma, se eu posso aprofundar mais em outra. Don Quixote no século XXI, ainda não consigo responder uma pergunta. Nossa, incrível essa pergunta. O que vocês acham? Falem vocês a sua opinião, como seria Don Quixote no século XXI? Um empresário? Não. Eu acho que eu falei todos os pontos que eu precisava, minha opinião sobre o Don Quixote. Ele não é doido, na verdade tem excesso de razão. Gente, sem problema não, nossa. Vocês pediram desculpa aí achando que a frase era minha. Mas acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar. O resumo dessa live. Essa live não tem resumo, nossa, a gente falou muita coisa. O Cavaleiro da Triste Figura, introduzimos quem é Don Quixote. Agora eu acho que vocês têm isso aqui, de vontade de ler Don Quixote. Vocês conversando nos comentários. Mas
Eu contei, né, das aventuras que eu queria, do São Bernabé e das referências católicas. Falei bastante, falei tudo que eu queria. Aparência, ele era feio, o que ele fazia, o que ele queria. Comentei tudo que eu queria nessa live. Agora vocês estão bem introduzindo em Don Quixote, eu imagino. E eu acho que eu vou acabar a live por aqui. O Johnny agradeceu por abrir nosso dia de uma forma tão espontânea. Fernanda, tenha um ótimo dia. Misturando a leitura do grande livro. Sim, obrigada. Eu que agradeço vocês pela companhia. Vocês, 7 pessoas que estão aqui, muito obrigada. Pelos que acompanharam durante a live, mas vocês que ficaram até o final, muito obrigada pela conversa maravilhosa que nós tivemos aqui. Eu também adorei começar o dia assim. E espero começar outras vezes também. Mas, respondendo a Manduzi aqui, última pergunta que eu vou responder é quando surgiu o seu interesse para ler? Quando eu me introduzi nos clássicos. Respondi essa pergunta na última live que eu fiz. Mas queria ler os clássicos, comecei a pesquisar. Eu vi Don Quixote na lista, pronto. Quero ler. Quem é esse? Eu quero ler. Já eu tinha ouvido falar antes, mas Don Quixote eu não sabia o que me esperava nesse livro. Bom, pessoal, vou terminando por aqui. Eu vou postar essa live no canal para quem quiser assistir completa depois ou rever ela, para quem não. Quem quiser, né? Rever de novo. E eu vou terminando por aqui. Viu, pessoal? Tchau, fiquem com Deus, leiam Don Quixote e tenham um ótimo dia.